Será que o dólar vai subir? Será que o dólar vai cair? Você ainda não tem na sua carteira uma parte dolarizada? É sobre isso que a gente vai falar no nosso vídeo de hoje. Como investir em dólar, em ETFs americanos, em ações americanas, quais são os pontos positivos, quais são os pontos negativos. É sobre isso o vídeo de hoje. Antes de tudo, curte esse vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilha ele para mais pessoas aí que estão querendo se proteger de um risco que pode estar acontecendo aí muito próximo do futuro, que é um risco Brasil. A gente tem eleição aí em outubro de 2026 e é muito importante, na verdade, de extrema importância a gente ter parte da nossa carteira dolarizada. Então, o que de cara aqui eu já quero mostrar algumas opções que a gente consegue estar investindo. Primeiramente, vamos olhar um pouquinho como é que está o dólar hoje, né? Dólar hoje aí, coloquei, dia 8 de julho, está aí batendo 5,49. As pessoas me perguntam, Douglas, eu devo comprar dólar nesse momento? Devo dolarizar a carteira nesse momento? A resposta é sim. Na verdade, quando a gente olha um dólar a 5,49 e ainda tem algumas pessoas que acham caro, tá, deixa eu esperar cair um pouco mais para eu comprar. Quando a gente olha um passado, aí 5 anos, vamos botar até um pouco mais, aí lá em 2010, 2012, 13, 14... Eu lembro que nessa época, dólar a 2,50, R$3, as pessoas também comentavam, poxa, tá caro viajar para Disney, né? Tá caro com esse dólar a 2,50. O meu questionamento é, agora, na minha visão, no que eu entendo, esse dólar a 5,49, provavelmente daqui 5 anos, a gente vai sentir saudades dele. A gente vai falar, caramba, que saudade daquele dólar a 5,50, a R$6, que seja. Porque o dólar, se a gente olhar historicamente, desde ali de 2000, aqui no gráfico do Google, a gente tem aí de 2006, ele sempre veio subindo. Ele sempre veio subindo, turma. Então, o que eu entendo com isso? Poxa, a gente tem que estar protegido. E a gente proteger a nossa carteira, a gente dolarizar a nossa carteira, tem como a gente comprar dólar em uma casa de câmbio. Não aconselho, porque também você vai estar perdendo o poder de compra. O dólar também desvaloriza um pouco com o tempo. Então, tu está mantendo o poder de compra comparado ao Brasil, mas comparado ao dólar americano, você pode ter ali uma leve perda. Então, mas é uma opção, tá? Uma segunda opção hoje por várias corretoras, aí pega aí Banco Inter, tem corretora internacional, XP, Wiser, Nomad, BTG. Então, várias instituições hoje você consegue investir diretamente por lá e fazer um câmbio direto lá. Aqui já há um certo cuidado que você precisa olhar, qual aí é a... Porque você tem o IOF para pagar, então é entender qual é a cobrança de IOF. Algumas corretoras, às vezes, né, cobram um pouco menos, algumas um pouco mais, dependendo da bandeira do seu cartão. Depois, tem um spread por trás, você talvez não vê isso, você não enxerga isso, mas a importância de você estar muito atento nessa questão também e estar olhando qual é a taxa que está sendo cobrada, né? Eu estou fazendo um câmbio hoje que 5,49, mas quando eu vou transferir para uma conta internacional, para a minha corretora internacional, vira 5,55, 5,60. Poxa, essa diferença aqui no montante é muito importante. E aí já vem um ponto muito interessante, por exemplo, você ter a sua conta plugada em uma consultoria. Por exemplo, a LDX, é uma consultoria financeira. Todos os clientes nossos que estão plugados na gente, a gente consegue colocar taxa mínima de spread, a gente consegue mostrar para o cliente isso na corretora, porque a gente é uma consultoria de investimento, a gente é isenta, né, de conflito de interesse, então o nosso interesse é que o cliente pegue a melhor taxa, a melhor condição para ele, então a gente consegue abrir e mostrar na prática, se for numa XP ou num BTG, qual é a taxa final dele. Eu acho que essa que é a transparência mais importante hoje aí no mercado financeiro. Se você também quer uma análise gratuita dos seus investimentos, aqui na descrição desse vídeo tem um link. Preenche, não demora nem 2 minutinhos. Um analista meu, um especialista meu do meu time vai te chamar, marcar uma reunião e vai dar uma análise gratuita dos seus investimentos, da sua vida financeira e entender
aonde que você deveria estar dolarizando, já te dá um norte do seu planejamento financeiro. Mas voltando para cá, tá? Então a gente tem a opção de comprar numa casa de câmbio, a gente tem a opção de fazer o câmbio diretamente numa corretora, e aí tem várias outras opções, tá, turma? Se você comprar, por exemplo, e aqui eu deixei algumas, né? Você pode comprar um ETF. O que é um ETF na prática? Um ETF é um fundo de investimento, a gente chama, né, um fundo de índice, porque ele está atrelado ao índice. Por exemplo, se a gente pegar aqui o IVVB11, o IVVB11, ele replica o S&P 500, que é as 500 maiores empresas do mercado americano, é um índice, tá? Então, se a gente olhar, isso é bacana, a gente já consegue ter aí, investir aqui no Brasil, se a gente não quiser fazer um câmbio, a gente compra um ETF na nossa corretora mesmo e consegue ter uma volatilidade, né, dolarizando uma parte do nosso patrimônio. Então, se a gente olhar aí, né, nos últimos 5 anos, grande rentabilidade, mais de 109%, agora que está em uma certa queda, grande, na minha visão, aí, né, humilde opinião, uma boa oportunidade também, né, no mercado. Por isso que eu digo, quando a gente vê essas quedas, é uma grande oportunidade como um todo de estar dolarizando essa carteira, de montar, de estruturar uma carteira com câmbio, com específico em índices, né, com ETF, com ações americanas. Então, a gente tem com bonds, né, que são renda fixas americanas. Então, a gente está num momento muito oportuno de diversificar nossa carteira, de estar estruturando isso muito bem posicionado pelos próximos semestres que a gente vem pela frente, a gente deixar aí uma parte fortalecida na nossa carteira. Outra parte que, para mim, está fazendo muito sentido e é bacana, né, todo mundo que investe olhar, é as empresas americanas. Estão muito descontadas, a gente pega aí uma Apple só nesse ano aí caindo 23,36%. Claro que tem aqui várias coisas por trás, teve a questão do Trump, questão de taxação, desafios da empresa. Então, com certeza, tem várias coisas embutidas nesse prejuízo, nessa queda. Poxa, sou apaixonado pela empresa, aqui não é uma indicação, uma recomendação de compra, mas eu, por exemplo, invisto em coisas que eu acredito, além de só os números, eu entendo muito que investir em ações é investir em negócios. Então, se eu vivo hoje a empresa, poxa, eu tenho um relógio da Apple, tenho um celular da Apple, tenho um fone da Apple, eu acredito no negócio, gosto dos produtos, vejo os números positivos há anos, né? Então, quando a gente olha nesse ano, está tendo uma queda de 23%. Quando a gente pega em 12 meses, 7%. Mas quando a gente pega em 5 anos, nossa, em 5 anos está aí com 125%, né, de alta. Então, na minha visão aqui, de novo, né, a gente está aí com uma queda de quase 27% de dezembro de 2024 até agora. Então, boa oportunidade aí para estar virando sócio de uma boa empresa, né? Claro, entendendo se faz sentido no seu perfil de investidor. Se você é conservador, tem que tomar um cuidado, tem volatilidade. Se você é moderado, tem que cuidar o percentual, que isso aqui vai estar atrelado na tua carteira. Mas é para você entender o conceito aqui, tá? Outra empresa que eu separei é a Berkshire, que era, né, é empresa do Warren Buffett. O Warren Buffett até alguns meses atrás ainda era o CEO, agora ele passou o bastão. Poxa, a gente olhar aí nesse ano está com uma queda de menos 5%, a gente olhar em 12 meses está ainda com uma alta de 17%, mas a gente pega a máxima histórica e também, olha só que maluco esse negócio, né? E quando a gente pega aí, entende um pouquinho mais o que é investir em negócios, né, turma? Poxa, olha só, Berkshire atinge recorde de caixa e o Warren Buffett planeja investir no Japão. Nossa, é uma empresa, isso uma matéria de fevereiro desse ano, tá, turma? Não é algo do ano passado. 334 bilhões de dólares em caixa. Isso é muita coisa, né? 334 bilhões de dólares em caixa é muita coisa. Então, o que isso eu entendo? Poxa, se ele errar muito a mão, se a empresa errar muito a mão, vai acertar, porque tem muito caixa. Na verdade, é um caixa oportunidade gigante, né? No momento que o mercado está de incertezas, volatilidade, então é bacana a gente olhar. Mais uma opção, de novo, não é recomendação, mas a importância de você entender o que é investir em negócios, o que é investir em ações. E ações americanas não muda muito, investir em ações brasileiras é na mesma proporção, a gente tem que olhar os números, tem que entender que é investir em negócios, vai ter volatilidade, não é para curto prazo, é para médio e longo prazo,
Porque se a gente olhar uma janela de curto prazo, de novo, vamos pegar uma janela de curto prazo, 6 meses aí da Apple, a gente está vendo uma queda de 22%. Quer dizer que a empresa é ruim? Poxa, quando a gente pega 12 meses, piora um pouquinho. Mas quando a gente pega um ano, opa, já melhora um pouco. Mas quando a gente pega 5 anos, já aumenta essa janela, já vira 125%. E quando a gente pega uma máxima, né, desde 2013, olha o quanto a empresa subiu, 2.717%. Então é essa ótica que a gente tem que olhar quando a gente investe em renda variável, que seja em mercado americano ou mercado brasileiro, tá, turma? E aqui, então, mais as opções para vocês entenderem, tá? Indiferente, né, se você vai como você vai dolarizar a sua carteira, e aí você deveria entender, de novo, o seu perfil, a sua liquidez, né, os seus objetivos dos seus investimentos, mas na minha visão o que não pode é não ter hoje parte da carteira dolarizada, baseado primeiramente nos riscos do Brasil, como o Brasil está indo, como o Brasil está conduzindo algumas coisas. A gente tem eleição outubro do ano que vem, então a gente já, quando a gente olha o passado, quando tem uma eleição no Brasil, a gente entende que, poxa, tem sempre muita volatilidade, então aqui pode nos dar uma certa, melhorar um pouco a volatilidade da nossa carteira. Então aqui são algumas opções que eu te dei, teria outras opções, poxa, tem fundo de investimento cambial, que é atrelado ali um pouco à rentabilidade do dólar. Então aqui é mais para você entender um pouco de como, alguns caminhos que você pode ir, mas olhem para esse mundo, olhem para esse lado, é super... De novo, Douglas, quais são os riscos? Os riscos embutidos que tem aqui, na minha visão, é o risco da como você vai montar essa carteira de investimento. Que parte você vai estar alocando aqui? Porque se você alocar uma parte saudável da sua carteira, se você diversificar da maneira correta, você diversificou o risco e muito. Mesma coisa quando eu respondo quando me perguntam sobre um risco de investir, né, em renda variável no Brasil. Na minha visão, é a mesma coisa. Se a gente olhar o dólar, no passado sempre rentabiliza, sempre valoriza mais comparado ao real. Então, no mínimo, você já está protegendo e muito o seu poder de compra, né, tendo dólar na sua carteira, tendo essa parte dolarizada. Você também pode investir, por exemplo, em ações americanas que têm as suas receitas dolarizadas, tem uma Clabin. Então, tem inúmeras opções. Se você pegar e assistir todo esse vídeo de novo, você vai entender aí algumas das inúmeras opções que tem. Depois você pode entrar ainda mais a fundo nisso. O que não pode, só mais uma vez, é não ter. Então, olhem para essa parte da carteira de vocês, olhem para esse tipo de estratégia, para esse movimento que já deveria estar acontecendo nos investimentos de vocês. Essa alocação já deveria estar sendo construída com o tempo, mas nunca é tarde. Então, é importante vocês estarem olhando e construírem isso junto. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo. Se vocês gostaram, manda para aquele amigo que eu tenho certeza que faz muito sentido. É um vídeo muito importante para o dia a dia, para a vida de vocês, para a construção de riqueza, de patrimônio de vocês. Fechado? Um forte abraço e até o próximo.